Olá, vamos lá iniciar nossa primeira aula sobre gestão do tempo. O nosso treinamento aqui se chama o feitiço do tempo. Por que que eu quis chamar sobre o feitiço do tempo? Porque muita gente fala para mim, basicamente como se você conseguir administrar bem o tempo fosse assim uma mágica, e não é mágica. Então, a gente nesse treinamento, deixa eu virar aqui, que eu acho que vai ficar melhor a luz. Acho que assim vai ficar melhor. Aí, o que que acontece? Não é mágica, é questão de autoconhecimento, principalmente, eu falo que é autoconhecimento e técnicas de bem administrar o tempo. Então, hoje, o que que a gente vai estar falando nessa primeira aula, conforme eu anunciei para o treinamento? A gente vai estar aqui hoje falando basicamente sobre o que é a gestão do tempo, dando, como fala, um alinhamento que todos precisamos ter sobre conhecimento sobre gestão do tempo, sobre papéis que desempenhamos e sobre definir objetivos da sua vida. Então, esse é o principal momento nosso aqui, tema hoje. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Pena que vocês não conseguem estar ao vivo, mas não há problema algum, que aqui é gravada, não tem problema. A interação ao vivo seria interessante para a gente poder realmente conversar e discutir, então vocês só vão me escutar nesse primeiro momento. Então, vamos começar, eu vou direto ao assunto, para a gente não ficar enrolando. Deixa eu subir aqui a nossa apresentação. Ai, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Isso. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Cadê aqui embaixo? Isso. Vamos lá. Só que agora eu não vejo vocês. Deixa eu ver outra maneira que se vocês entrarem, eu não vou conseguir ver. Deixa eu conseguir mudar o modo de apresentação para aparecer também, que vocês estão vendo a minha tela. Então, vamos ver se eu consigo, eu não consigo ver, se vocês entrarem. Que coisa. Meninas, se vocês entrarem aqui, me mande uma mensagem aqui. Vou ficar com o WhatsApp aqui do lado. Me mande uma mensagem que vocês estão entrando. Deixa eu cortar aqui a apresentação, interromper o compartilhamento e ver se eu consigo colocar outro modo de visualização. Deixa eu ver se eu coloco assim, porque aí senão eu não vou ver. Infelizmente, quando a gente começa, não consegue mais. Não consigo mais ver se vocês entrarem. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me mandem aqui um oi aqui pelo WhatsApp, não tem problema algum, tá? Eu vou deixar aberto aqui e vou ficar checando de vez em quando. Então, hoje a gente vai estar falando isso, igualando conhecimentos e definindo sua missão de vida. A gente vai falar sobre teorias e vamos finalizar com o dever de casa de definir a sua missão de vida. Que tudo começa por aí. Por que eu quis usar essa técnica? Porque eu já li e estudei bastante sobre gestão do tempo e digo que nós ganhamos tempo se nós primeiro definimos aquilo que nós queremos, quem nós somos, aonde nós queremos chegar. Depois fica muito mais fácil de você organizar e planejar a sua vida e a sua gestão do tempo. Se você não sabe aonde você quer chegar, como você vai gerenciar o tempo? Por que que você faria? Por que que isso seria importante, certo? Bem, acabei meu cafezinho aqui. Vamos lá. Então, vamos falar sobre
o que é a gestão do tempo, né? Eu quis começar com essa estátua aqui do pensador, né? Que eu mostrei para vocês quando quando eu anunciei esse treinamento, porque qual o bem mais precioso que nós temos? Nada na vida é mais precioso que o nosso tempo. Por isso que é tão importante a gente bem administrar o nosso tempo. É fundamental, porque o tempo que passou não volta mais. O tempo passado não tem como recuperar. E se a gente perde tempo, a gente simplesmente não consegue voltar e rever esse tempo. Por exemplo, dinheiro, a gente pode perder e trabalhar e ganhar de novo. Agora, o tempo não. O tempo passado não tem como a gente voltar para trás e recuperar esse tempo. Por isso que nós estamos aqui e por isso que eu sou tão apaixonada sobre esse tema de gestão do tempo. Então, vamos lá. O tempo é uma escolha, gente, o tempo é uma escolha. Como a gente usa o tempo nas nossas atividades, é uma escolha nossa, é para aquilo que nós damos importância. Então, se a gente não decide como nós usamos o nosso tempo, ou seja, se a gente não decide a nossa prioridade e quanto tempo você vai dedicar para ela, alguém vai decidir por você. Ou seja, se você não decide, alguém vai decidir e você vai gastar o tempo nos projetos, nos planos, muitas vezes de outra pessoa, não naquilo que você deseja e que você almeja na sua vida. Por isso que é importante a gente administrar bem o tempo, tá? Porque a gente tem que saber exatamente o que a gente precisa, o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, com que pessoas nós queremos usar o nosso tempo, para a gente poder realmente criar nossas prioridades e usar o tempo naquilo que é importante para a gente, para a nossa vida. E para o nosso crescimento, obviamente. Então, nós temos o poder da escolha. Nós desejamos o quê? Viver para transformar um sonho em realidade. A gente transforma um sonho em realidade. É o que todos nós queremos. Muitas pessoas não conseguem transformar um sonho em realidade. Mas o que nós desejamos é isso. Mas uma verdade universal é que, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. A gente escuta falar isso, né? Hoje em dia é muito comum se falar isso. E, na verdade, o que acontece? A gente às vezes está insatisfeito com a nossa vida, insatisfeito de onde nós estamos, para que caminho nós estamos caminhando, mas a gente também, ao mesmo tempo, não quer ter o esforço da mudança. Muitas vezes é aquilo que a gente fala, mudar é difícil. Muitas vezes você prefere, as pessoas preferem, continuar do jeito que está, que é um ambiente conhecido, pode não ser aquilo que eu amo, que eu desejo, mas eu já conheço, não tem surpresas para mim. Eu convivo com aquelas pessoas que eu já estou acostumada, eu faço aquilo que eu estou acostumada, apesar de ser aquilo, não é o que eu quero para a minha vida, mas eu já conheço. Às vezes, mudar dá medo. Mudar, a gente tem medo. Então, a gente acaba fazendo as mesmas coisas e querendo que tenha um resultado diferente, mas isso não acontece, ok? Então, gerenciar a sua vida é uma questão de escolha, por isso que eu coloquei aqui que é o poder da escolha. A gente tem que saber gerenciar a nossa vida. Dá medo? Dá. Fácil? Não é. Com certeza não é, mas a gente tem que gerenciar a nossa vida. Então, o resultado disso tudo é que essa sensação de falta de tempo que a maioria das pessoas tem é o efeito das escolhas que nós fazemos. Às vezes a gente tem aquela sensação que eu até planejo, até faço um planejamento para o meu dia, mas chegou no final do dia e falo, olha, não, eu não fiz nada daquilo que eu planejei. Por quê? Porque você escolheu, optou outras coisas. Alguém solicitou a sua atenção, veio alguma coisa emergencial e você optou, escolheu fazer outra coisa. Ok? Certo? Estamos alinhados aqui nessa teoria. É importante essa teoria, é muito importante. É muito importante que é para a gente estar falando a mesma língua, né? Então, no final das contas, né, minha gente, o que é a gestão do tempo?
Gestão do tempo é o processo de organizar e planejar como o tempo deve ser dividido entre as diversas rotinas, né, as diversas atividades que a gente faz durante o dia. Diz respeito à quantidade de tempo que a gente usa para executar cada tarefa do nosso dia. Por isso que saber administrar e definir o que você quer é tão importante. Correto? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma parada estratégica aqui, rápido, que eu preciso responder aqui, que é por causa do nosso evento dessa semana, meninas, que eu aguardo vocês aqui. Estão todas aqui. Uau, sensacional. Muito feliz com o nosso evento de Mulheres de Negócio. Mas vamos voltar para a nossa gestão do tempo. Vocês entenderam? Gestão do tempo é isso. É a gente saber definir o tempo que a gente vai executar para cada tarefa do nosso dia. Essa é a grande questão. E, principalmente, definir, falando aqui já, adiantando um pouco, a gente definir quais são as tarefas que a gente deve executar durante o dia. Esse é o ponto principal, porque às vezes você pode gastar o tempo e fazer um monte de coisa, mas um monte de coisa que não te levou um passo adiante para a sua missão de vida. Isso é que é muito importante. Então, eu falo aqui, regras de ouro. Deixa eu mudar para cá. Regras de ouro. Regras de ouro da nossa gestão do tempo. A gestão do tempo diz respeito ao tempo que é gasto nos lugares certos para fazer as tarefas certas. Foi isso que eu falei, né? Agora, a gente tem que saber definir quais as tarefas a gente deve fazer para atingir o nosso objetivo, para dar mais um passo rumo à nossa missão. Então, a gente tem que entender que a gente vai ter que gastar o tempo nisso, no caminho da nossa missão, do nosso objetivo, daquilo que a gente quer para a nossa vida. E a gestão do tempo está relacionada ao conhecimento de prioridades, obrigações e a sua agenda. Eu sempre falo sobre agenda, bato em cima, bato, sobre agenda. Eu chego a ser chata com isso, mas a gente tem que ter agenda para a gente saber aquilo que a gente tem que fazer no mês, na semana, no dia. É fundamental. Pode ser a agenda que você quiser. Pode ser papel, pode ser digital, pode ser no computador, pode ser no telefone. Não interessa o modo que você faz, pode ser num papel em branco, um caderno pautado, um caderno sem pauta, como você melhor administra isso. Mas o importante é a gente ter uma agenda e a gente ter a clareza, desculpa, a gente ter a clareza que quais são as nossas prioridades. Isso é o principal, que de acordo com nossas prioridades, a gente define as nossas obrigações. Certo? A gente define as nossas obrigações. E o gerenciar o tempo, gasto na vida profissional, é beneficiar também em outras áreas da nossa vida. Ou seja, o que eu falo aqui, gerenciar o tempo, a gente não tem que... Quando eu falo sobre gerenciar o tempo, eu não falo só sobre vida profissional. A gente tem que gerenciar o tempo todo nosso, todo, porque a gente não existe só vida profissional. Como eu falo no meu processo, né, eu falo que tudo meu é baseado na hashtag, né, minha vida ideal. Minha vida ideal, por quê? Porque quando você quer qualquer coisa na sua vida, qualquer objetivo de vida, qualquer missão de vida que você defina, é para a sua vida. Não é só para o profissional, ou só no pessoal, ou só familiar, ou só você consigo mesmo. É para tudo. Você vai definir o tempo, você vai dedicar na sua parte profissional, você vai definir o tempo que você vai ter com a sua família, você vai definir o tempo que você vai ter com você mesmo, que é importantíssimo. Você vai ter o tempo que você se cuida, você vai ter o tempo, você define, mas você tem que saber
que você está definindo isso e o que é importante para você. Mas a gente vai falar isso ali mais na frente um pouquinho. Então, resumo, né? Fazer a gestão do tempo não significa encontrar maneiras de trabalhar mais, mas sim de fazer o uso correto do tempo que a gente tem. Por isso que é importante a gente saber qual a nossa prioridade, saber o que é importante para a gente e ter agenda para a gente organizar tudo isso e conseguir seguir a nossa agendinha. Então, é o que chamamos de fazer mais em menos tempo. Então, porque normalmente, quem administra bem o tempo consegue fazer muitas coisas num único dia. Essa é a grande diferença. Né? Então, vamos lá para algumas vantagens, né? Por que é bom a gente gerenciar bem o tempo? É importante a gente levantar isso aqui. Por que é bom a gente gerenciar bem o nosso tempo? Porque, primeiro, a gente tem menos estresse. Por que a gente tem menos estresse? Porque se você sabe o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, com quem você tem que falar, você não tem surpresas. Você se organizou para aquilo. Então, você, com certeza, vai ter menos estresse. Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito. Tem gente que esquece, por exemplo, de uma consulta médica. Até a secretária do médico ligar e falar: senhora Márcia, a sua consulta aqui, o médico está lhe aguardando, e você não foi, você esqueceu. Então, causa aquela tensão. Ou um compromisso que você tinha que estar, e você esqueceu e não chegou, ou um documento que você tinha que levar, mas não está anotado na sua agenda, e você esqueceu. Então, tudo isso causa estresse. E com isso, esses exemplos servem também para o próximo item. Que é outra vantagem de gerenciar o tempo é que a gente tem menos surpresas. A gente dificilmente vai ser pego de surpresa por um deadline que você não cumpriu, ou qualquer coisa que você não fez, que você esqueceu. Dificilmente você vai esquecer, porque você vai anotar, você tem a sua agenda, você sabe que você tem que ir naquele lugar, falar com não sei quem, levar documentos tais, preparar a planilha tal, preparar um PowerPoint XYZ. Então, a gente tem menos surpresas. E a gente, com isso, tem mais tarefas executadas. Claro, porque a gente aumenta a produtividade, então a gente tem mais tarefas executadas. Então, quando você está ciente do que precisa ser feito, é muito mais fácil gerenciar a sua lista de tarefas. Com certeza, né? Quando a gente sabe o que tem que fazer, fica muito mais fácil listar e se organizar para isso. Correto? E ainda, continuando, essa lista não é pequena, não. A gente tem menos retrabalho. Porque quando você está organizado, você comete menos erros. Essa é uma grande verdade. Quando você está organizado, está focado naquilo que você sabe, está ciente daquilo que você precisa fazer, você tem menos retrabalho. É natural, né? Você dificilmente vai esquecer alguma coisa, você dificilmente vai fazer alguma coisa faltando algum item, precisando refazer algum item, porque você tem tudo na mão, tem tudo que você precisa está na sua mão. E com isso, você acaba tendo mais tempo livre. O dia continua igual, continua tendo 24 horas, não muda, mas quando a gente se organiza, a gente acaba tendo mais tempo livre. Até porque você se organiza normalmente de uma forma mais lógica, quando você sabe tudo que você tem que fazer, ou se você é aquela pessoa que tem que, vamos lá, um dia de rua, que você tem que ir a X lugares diferentes. Se você sabe aonde você tem que ir, o que você vai fazer? Você já vai organizar da forma mais lógica, mais fácil, onde você sabe que o trânsito é melhor, que é mais simples, então você vai ter mais tempo livre. E com isso você tem menos tempo perdido. Você sabe exatamente o que deve ser feito. Então, com isso, você tem menos tempo ocioso. Em vez de ficar imaginando o que deve ser feito, você sabe e já vai para o próximo item, para a próxima atividade. Então, perdemos menos tempo. E ainda, a gente acaba gerando, né, mais oportunidades, porque fazendo bom uso do tempo, a gente está apto e melhor preparado para mais oportunidades. Com isso, melhora a sua reputação, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Você vai ser aquela pessoa que as pessoas vão considerar que é aquela pessoa que pode confiar, que ninguém vai te questionar, você não vai perder uma reunião,
você vai fazer aquilo que prometeu e vai respeitar todos os prazos que você tem. Porque você está organizado, sabe o que tem que fazer e quando tem que fazer. E com isso você também acaba gerando menos esforço, né? Porque existe um entendimento errado que as pessoas acham que gerenciar o tempo é um esforço extra, eu tenho que fazer tudo e ainda preciso administrar meu tempo. Não, não é isso. Saiu aqui a apresentação, voltou. Não é isso, é muito pelo contrário. Você sabe, você permite que a sua vida se torne mais fácil. Desde uma coisa simples, fazer uma mala para passar o final de semana, ou para terminar aquele planejamento orçamentário, por exemplo, uma coisa mais complicada. Então, a gente acaba fazendo menos esforço. Com isso, a gente entra aqui agora no próximo tema, que é o impacto da tecnologia no tempo, porque impactou muito. Se a gente parar para pensar, pensa só, antigamente. Vou dar um exemplo. Meu primeiro emprego como engenheira. Eu era engenheira de qualidade de uma empresa de certificação de qualidade. Aquelas empresas que fazem certificação ISO 9000, sabe? Que aí tem essas empresas que a gente vê aí que tem um certificadinho ISO 9000. Então, olha, aqui, Kátia está chegando. Olá, Kátia, você chegou, que felicidade. Mas eu estou aqui, olha, depois você assiste o início, você depois assiste aqui o início da nossa aula. Nós já falamos aqui sobre o que é gestão do tempo, qual a importância da gestão do tempo, regras de ouro da gestão do tempo. Eu sei que você não deve estar conseguindo entrar aí com a câmera, mas está só me escutando, mas não tem problema. Depois você assiste aqui o início, estou gravando, fique tranquila. É só assistir o iniciozinho, que é a gente igualando aqui a questão teórica sobre gestão do tempo. Então, eu estava começando a falar agora sobre o impacto da tecnologia no tempo. Então, vou dar o exemplo do meu primeiro emprego. Deixa eu ver aqui. Ótimo, Kátia, maravilha. O importante é estar aqui. Fique tranquila. O importante é você estar por aqui, não tem problema nenhum, fica gravado, depois você assiste, não há problema algum. Então, vamos em frente. Então, o que acontecia? A gente fazia aqui, como é que era? A gente fazia uma auditoria, os auditores iam para... Vou botar em mudo, tá, Kátia? O seu fone. O som, que é para não ficar som aqui na gravação. A gente fazia uma auditoria, mas, em resumo, o que acontece? Depois que havia uma análise de se a auditoria tinha sido conforme as regras, conforme a norma que estava sendo auditada, tudo certinho. Então, depois que estava tudo ok, o que acontece? A central, na época, era assim, não sei se a gente já continua sendo. A aprovação final, quem fazia era na Inglaterra, era em Londres. Então, o que a gente tinha que fazer? Na época, a gente mandava um fax, era assim, a gente tinha que pegar tudo, mandar um fax para Londres, para eles avaliarem, e depois que mandava o fax, eles avaliavam tudo, e se dessem ok para a emissão do certificado, eles mandavam o número de qual seria o certificado e a gente imprimia no escritório o certificado para mandar para o cliente. Agora, pensa, isso na época do fax. Antes do fax, como é que isso era feito? Toda documentação da auditoria tinha que ser tirada cópia, botava-se no correio, mandava-se para a Inglaterra, ou seja, naquela época demorava 3 semanas, demorava mais de mês, às vezes 2 meses, para chegar lá. Eles avaliavam lá, olhavam. Se não tivesse alguma coisa certa, eles mandavam de volta, demorava mais 1, 2 meses de volta para o Brasil. Aí no Brasil consertava, voltava de novo. Para até depois eles analisarem, darem ok, emitir o certificado e mandar o certificado de volta para o Brasil.
Quanto tempo demorava esse processinho? No mínimo em 6 meses, né? Quiçá 1 ano, se tivesse muita correção. Depois, na época do fax, o que aconteceu? Já começou a ficar mais rápido, porque na época, no início, o certificado ainda era emitido por Londres. Então, você mandava tudo por fax, mas o certificado era feito lá e mandava para o Brasil. Na época, eu morava no Brasil, né? Eu mandava para o Brasil o certificado em papel. Hoje em dia, como é feito? Hoje em dia, você escaneia, você nem escaneia a documentação, todo o processo de auditoria é feito no telefone, você responde ali tudo, é tudo digital. Quando você dá o ok, já vai para a pessoa que tem que aprovar, já recebe, já verifica, já dá o ok e já emite, já dá o ok para a pessoa que emitiu o certificado e já envia para o cliente. É muito rápido, um processo que antigamente demorava de 6 meses a 1 ano, hoje em dia, talvez em 1 semana está concluído. Então, ou seja, a tecnologia impactou e muito na gestão do tempo, porque tudo tomou uma velocidade muito maior, muito mais acelerada. E com isso parece que o tempo ficou mais curto, porque a gente tem tantas coisas, tudo acontece tão rápido, você não precisa nem ligar para ninguém, você precisa de uma informação, você manda uma mensagem, a pessoa já vê, já responde, já te manda de volta, você já tem ali, às vezes, em questão de minutos. Então, tudo ficou tão acelerado que a gente tem a sensação que o tempo ficou mais curto. Então, na verdade, o que a gente precisa é aprender a lidar com esse momento para a gente ter uma vida mais equilibrada. A gente tem que saber adaptar a tecnologia e essa velocidade na nossa vida, para a gente conseguir gerenciar bem o tempo. E, claro, a gente acaba também ajudando na nossa gestão do tempo, porque a gente ganha tempo em muitas coisas, porque antigamente não, você tinha que mandar a carta e sei lá quanto tempo demorava até você receber de volta, você já tinha até esquecido, né, daquilo que você precisava. Mas é importante falar isso, porque a tecnologia impactou muito a gestão do tempo. Então, por que é importante a gente gerenciar bem o tempo, né? Eu levantei aqui os itens, eu pulei lá para frente. Eu pulei aqui. Então, é impressionante, impressionante não, é importante a gente saber gerenciar bem essa questão da tecnologia e ajudar na nossa gestão do tempo. Né? Mas hoje em dia, né, como nós nos sentimos? Eu coloquei essa foto aqui, né? A gente tem que ver os papéis que nós desempenhamos. Hoje em dia, nós desempenhamos muitos papéis, diversos papéis. Não hoje em dia, mas sempre, nós trabalhamos, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir esse treinamento, são mães, são donas de casa, tem aquele momento de você cuidar de você, de você cuidar da sua casa. Então, a gente desempenha diversos papéis na nossa vida, que faz parte da nossa vida e é importante. Então, a gente tem que entender, né, os papéis que nós desempenhamos, para a gente poder entender e chegar lá no objetivo de hoje, né, da gente entender e fazer o exercício, né, do que é a nossa missão de vida. A gente tem que entender os papéis que nós assumimos. É importante parar depois, quando vocês estiverem assistindo isso depois aqui com calma, para a gravação e faz a lista todos os papéis que você assume, todos. E levanta qual a importância de cada papel na sua vida. Qual a importância? Por exemplo, o papel de eu estar empreendendo. Por que é importante? Por que é importante eu estar empreender? Porque para mim empreender é importante para eu poder ajudar as pessoas a serem melhores, ajudar as pessoas a ganharem tempo e eu também poder crescer e desenvolver pessoalmente e ainda poder também ganhar meu sustento. Então, é importante. Então, a gente tem que definir nos detalhes o que os papéis que a gente desempenha. E como a gente se dedica para cada um desses papéis, o quanto a gente se dedica.
né? Até onde é que está o limite, até onde a gente vai, né? E qual o tempo que a gente gasta para cada papel. E a gente não pode esquecer que o papel principal aqui somos nós mesmos, a gente tem que desempenhar, o papel fundamental aqui somos nós. O papel principal da minha vida sou eu. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ter o meu tempo. Tem gente que coloca na agenda, é muito interessante, que coloca na agenda lá um tempo para mim mesma, por exemplo. Então, é importante a gente ter levantar essa importância, que nós somos a pessoa principal que a gente tem que desempenhar o papel. Então, aí a gente tem que fazer uma retrospectiva da nossa vida, né? Se a gente quer começar, agora a gente vai numa parte mais filosófica aqui, se a gente quer definir qual é a nossa missão de vida, a gente tem que definir o que é importante para a gente e que pessoas são importantes para a nossa vida, para a gente poder jogar o nosso tempo, administrar o nosso tempo para isso, para essas atividades e para essas pessoas. Para a gente sentir que nós estamos fazendo aquilo que a gente deve fazer e está colocando tempo naquilo que a gente precisa para a gente crescer. Então, a gente vai pensar aqui, hipoteticamente, que, digamos assim, o médico falou para a gente que a gente só tem 24 horas de vida. Então, você tem que parar para pensar numa pressão assim, parar para pensar e analisar, né? O que você conseguiu realizar na sua vida que nem tentou? Ou seja, para e pensa, gente, se a minha vida, o mundo acabasse amanhã, pô, o que eu fiz e o que eu gostaria de ter feito e não fiz? E é muito ruim a gente terminar a nossa vida não tendo feito aquilo que a gente gostaria. A gente tem que entender o que para a gente está aqui, para quê? Né? O que a gente quer? A gente está realizando os nossos desejos, os nossos anseios, a nossa missão ou a missão de terceiros? É isso que é importante. Então, que sonhos se realizaram? Quais foram abandonados? Quais as pessoas importantes da sua vida, o que as pessoas falariam de você? Né? Que impressão que você deixa para as pessoas se amanhã a gente não estiver mais aqui? Né? O que seus pais e seus filhos diriam? Eles lembrariam de coisas incríveis que vocês fizeram juntos ou lamentariam que não tiveram tempo suficiente para aproveitar com você, porque você estava sempre ocupado, não tinha tempo para essas pessoas importantes, né? O que falariam de vocês, de você nas próximas gerações, né? Na verdade, esse que marca você deixou no mundo, que legado você deixa? A gente tem que parar e pensar, porque nesse momento que a gente define o que é importante realmente para a nossa vida. É assim que a gente consegue avaliar e analisar que realmente faz diferença e aquilo que a gente realmente quer fazer. Porque é muito ruim a gente depois parar e pensar e falar assim, eu queria ter feito isso, isso e isso, mas não fiz. O trabalho não me deixou, eu trabalhava num trabalho que não era o que me realizava profissionalmente. Por causa desse trabalho, eu não tive tempo de ter a família que eu desejava, ou eu tive a família, mas não tive o tempo para me dedicar à minha família o tempo que eu gostaria. Então, isso que a gente tem que pensar e avaliar quando a gente fala em gestão do tempo, porque a gente não pode administrar um tempo se a gente não sabe aquilo que nós temos e que nós desejamos fazer. A gente precisa, para criar um planejamento, a gente precisa saber. Planejamento é o que? A gente sair do ponto A e para o ponto B. Se a gente não sabe qual é o ponto B, como é que a gente planeja esse caminho? Então, é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, tentando entender qual é o nosso ponto B, aonde a gente quer chegar. Então, continuando aqui na retrospectiva, se a gente não gostou das respostas, não tem problema, o mundo não vai acabar amanhã, a gente não vai morrer amanhã, então a gente tem tempo de reescrever a nossa história e a gente conseguir realmente dar um passo para frente rumo àquilo que nós desejamos. Como eu falo da questão da minha vida ideal, é exatamente isso. A gente tem que se organizar e planejar para a nossa meta de vida, a nossa missão de vida. Então, isso que eu quero hoje aqui, a gente terminar para definir, sabendo o que a gente precisa saber para poder definir a missão de vida de cada um.
Então, vamos em frente. Então, a gente tem que lembrar que a sua vida é a marca pessoal que você deixa em todos os seus relacionamentos. Por isso, aproveite as pessoas enquanto elas estão com você. Relacionamentos felizes são um reflexo das suas atitudes. Então, a gente tem que dedicar o tempo para aquelas pessoas que nós queremos dedicar o tempo. Kátia, se quiser a qualquer momento falar aqui, qualquer coisa, pode me interromper. Fique tranquila, tá? Qualquer coisa, quiser comentar, quiser entrar aqui, fique à vontade. Então, a gente tem que pensar e lembrar disso. Isso é extremamente importante. É extremamente importante que a gente tem que saber investir o tempo naquilo que é importante para a gente. Então, a gente tem que identificar, como a gente identifica, né? Voltando aqui, a gente desempenha vários papéis na nossa vida. Ao longo do dia, né? Não é na nossa vida, ao longo do dia nós temos vários momentos do nosso dia que nós desempenhamos papéis diferentes. Então, o que a gente tem que fazer na prática? Fazer uma lista completa dos papéis que a gente desempenha. Mas faz assim, sem pensar. Faz a lista, primeiro lista quantos papéis você entende que você desempenha. Depois que você listou tudo, você começa um processo de eliminação e deixa no máximo uma ideia, né? Uma sugestão, deixa no máximo 8 papéis. Que às vezes a gente detalha demais. E muitos papéis que a gente lista, na verdade, são funções que estão dentro de um único papel. Então, a gente pode acumular, juntar, agrupar num único papel. Certo? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ser mãe. Ser mãe pode estar, eu posso dividir com funções de ter tempo para meus filhos, levar na escola, buscar na escola, fazer dever de casa, preparar a refeição para a família. Isso tudo está dentro de ser mãe. Então, a gente não precisa definir as funções todas que a gente faz dentro de um papel, apenas os papéis. Lembrando que quanto menos papéis a gente tiver, mais tempo a gente vai ter para se dedicar para cada um deles. Por isso que é importante a gente definir quais são os papéis que a gente desempenha. Eu vou deixar aqui, depois vocês revejam esse vídeo. Aí tem que parar, porque isso aqui vai demorar talvez 30 minutos, 1 hora. Talvez não consiga fazer, começa num dia e vai terminar no outro, você vai precisar pensar nessa lista de papéis que nós desempenhamos. Ela requer um tempo, requer pensar e requer uma avaliação. Aí, como a gente define os papéis? Né? A sugestão é a gente chegar em 8 papéis. Então, para cada um dos papéis que nós chegamos lá no final, nós temos que definir, né? O que significa ser esse papel para mim. A gente vai definir aqui, porque, lembra, nós queremos chegar na nossa missão, então a gente tem que fazer isso no detalhe para cada um dos papéis, para a gente poder realmente ter a certeza que esse é um papel importante na minha vida e por que ele é importante, né? Então, o que eu faço e até onde vão meus limites como este papel, né? O que eu faço? Até onde eu vou com esse papel? O que é mais importante que eu conclua ou deixe de mensagem ao fim da vida como este papel? Para que eu exerço esse papel? Qual o objetivo dele na minha vida, como missão de vida? E o que eu gostaria de fazer para melhorar a minha atuação neste papel? Você vai fazer isso, responder todas essas perguntas, essas 4 perguntas para cada um dos papéis. Quanto mais a gente detalhar, melhor. Quanto mais a gente detalhar, melhor. E aí, para cada papel, a gente tem que definir as pessoas importantes em volta daquele papel que a gente exerce, né? Então, a gente vai ver que pessoas são importantes, fazem parte deste meu papel que eu estou analisando, às quais eu gostaria de dedicar parte do meu tempo. Né? Então, a gente tem que definir, olha, neste papel é importante eu dedicar tempo às pessoas A, B, C. E o que esse papel significa, o que
pessoa significa para mim dentro deste papel, né? Como eu gostaria de viver para me relacionar melhor com esta pessoa? E o que eu gostaria de deixar como lembrança para esta pessoa no dia da minha morte? Isso eu aconselho que responda, porque às vezes tem papéis que você vai ter 3, 4, 5 pessoas que são importantes. E a gente tem que responder essas perguntas para cada uma das pessoas, para ver se elas realmente são importantes, como a gente imagina dentro do nosso papel que a gente está exercendo. Tá? Então, responda para cada pessoa dentro de cada papel. Por isso que eu falei que esse exercício, responder aqui, para definir os papéis, responder essas perguntas para os papéis, responder as pessoas importantes para cada papel, é um exercício bem demorado. E é por isso que na ideia de montar esse treinamento, tinha que ter pelo menos uma semana de intervalo para a aula seguinte, para dar tempo de fazer isso, esse exercício e ainda o outro que vai ter, com calma. A gente tem que ter tempo com calma para fazer isso. Não pode ser assim rápido. Então, aí, o que acontece? A gente começa, você sabendo quais papéis você exerce, você sabendo as pessoas que são importantes para você naquele papel que você exerce. A gente, a partir daí, consegue vislumbrar uma possibilidade de escrever a nossa missão. Então, a nossa missão, para ajudar a escrever a missão, nossa missão de vida, eu falo aqui que ela tem que ser poderosa, inspiradora, envolvente e motivadora. Porque quando eu leio a minha missão, eu tenho que me sentir poderosa, inspiradora, envolvente e motivada. Tá? Então, a gente tem que pensar na missão assim. Ela deve abranger todas as áreas da sua vida, não apenas uma delas, ou a parte profissional ou a pessoal. Como eu falo, vou falar de novo, no meu projeto Minha Vida Ideal, tudo que a gente faz é como uma missão de vida, um objetivo de vida. Então, a gente tem que definir tudo para todas as áreas da nossa vida, senão não faz sentido. Então, quando você define a sua missão, é uma missão de vida para todas as áreas. Ela deve ser realista e desafiadora. Pensando o seguinte, ela tem que ser realista, ou seja, uma coisa que eu vá conseguir alcançar, mas ela não pode ser simples, fácil, ela tem que ser desafiadora. Porque, ao mesmo tempo, uma missão impossível não vai me motivar a lutar por ela. Então, tem que ser uma missão que eu sei que eu vou cumprir, mas que não seja fácil. Porque se ela for muito fácil, é muito simples eu cumprir a minha missão. E não é isso que nós queremos. O nosso objetivo tem que ser desafiador. Ele tem que estar no nosso limite de atuação ou controle, ou seja, a minha missão depende das minhas ações, não da ação de terceiros. Por exemplo, a minha missão não pode depender que alguém faça alguma coisa para eu atingir a minha missão. Não. A minha missão tem que depender de mim, de ações minhas, de planejamentos meus, não de terceiros. E não existe um limite mínimo ou máximo à sua missão. Assim, objetivos que a gente pode colocar de vida. Vamos lá para coisas simples. Às vezes eu quero... Vamos fazer um planejamento anual. O meu planejamento pode ser que eu preciso faturar 1 milhão de euros no ano, por exemplo. Isso é, digamos, um limite máximo, mas você tem que, claro, saber que você vai conseguir. Lembrando que ele tem que ser realista, desafiador, mas realista. Mas, ao mesmo tempo, um item de planejamento que pode ser a minha missão é o quê? Eu tenho como objetivo poder jantar fora com meu marido, pelo menos sozinha, pelo menos uma vez a cada 15 dias, por exemplo. Ou seja, não existe limite mínimo, até porque a importância do que a gente faz é uma importância nossa, difere muito de pessoa para pessoa. Correto? Então, na verdade,
O que é importante para mim pode não ser importante para qualquer outra pessoa, e vice-versa. Então, por isso que é importante você definir, você saber o que você deseja. E ainda, ela deve estar escrita, a nossa missão deve estar escrita no infinitivo, com verbos que levem à ação. Ou seja, a gente está o tempo todo falando sobre agir. Então, a nossa missão tem que estar escrita com verbos de ação. E ela tem que ser explicativa por si só. Ou seja, se qualquer outra pessoa ler a sua missão de vida, ela tem que entender, não precisa perguntar nada. Ela tem que estar bem explicada, tem que ser bem simples. Esse aqui é o grande desafio. Ela tem que ser bem simples e fácil entendimento. E, ao mesmo tempo, atemporal. Não precisa, como a gente está falando de missão de vida, não é planejamento que a gente está falando mensal, semanal, anual, planejamento 2021, não é. Eu dei o exemplo aqui, alguns exemplos de planejamento, mas a gente está falando aqui sobre missão de vida. Então, ela é atemporal. E você vai concluir, vai chegar lá na frente. Mas é uma missão de vida, não é um objetivo que você vai fazer no mês que vem e acabou. Não é, ela é atemporal. Então, você descobre a sua missão, você não assume a missão de outra pessoa, é o que eu falei. A gente não pode ter missões, ter objetivos que dependem de terceiros. A missão é nossa, é um processo nosso de dentro para fora. E ela tem essência e espírito jovem. Então, tem gente que escreve uma carta, que cria uma música, que faz uma poesia, faz uma declaração, a forma não tem importância. O importante é você conseguir montar a sua missão. Então, eu deixo aqui como exercício final, essa aula está com muitos exercícios que demoram para ser executados, mas tem uma semana até a próxima aula para a gente poder discutir em cima. Eu quero começar a próxima aula da gente discutindo em cima dos exercícios propostos aqui. São exercícios demorados, exaustivos, que realmente vai demandar bastante energia e bastante pensamento ali em tudo que tem que ser feito. Eu tinha pensado da gente fazer aqui, mas como a gente não conseguiu fazer aqui no ao vivo com todos, então parem e façam isso com calma, porque a ideia é, na próxima aula, a gente está discutindo as dificuldades. Claro que ninguém precisa falar que cheguei na minha missão tal, ninguém precisa falar nada. A gente pode falar das dificuldades e facilidades que tiveram em fazer os exercícios propostos. Aí a gente tem que lembrar que a nossa missão deve refletir a essência da nossa identidade. Lembre que agora a gente definiu, ou seja, essa aula, sim, foi de teoria pura. A gente falou sobre o que é planejamento, para que serve planejamento, o que é a gestão do tempo, para que serve a gestão do tempo, no que ajuda a nossa vida a gestão do tempo. E dali a gente começa a definir, porque a gestão do tempo é planejamento, mas se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente não consegue definir esse planejamento. Então, o objetivo dessa primeira aula é a gente conseguir traçar esse norte para saber que tipo de missão nós temos, tipo de pessoa que nós queremos ser, de como a gente quer chegar lá. Então, eu lembro aqui que a próxima aula nossa, semana que vem, próxima terça-feira, dia 24 de agosto, que a gente vai começar a aula falando sobre esses exercícios. Eu espero que vocês estejam aqui presentes. Ou me mandem as suas dificuldades, me mandem suas dificuldades por mensagem, que eu posso gravar aqui para poder ajudar vocês. E a gente vai estar falando sobre e já vai para uma parte mais prática, sobre planejar e organizar como base de uma excelente administração do tempo. É o que eu falo. Primeiro a gente tem que definir aonde a gente quer chegar, para depois a gente poder planejar e organizar esse caminho de onde a gente quer chegar. Certo? Agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado da aula, apesar de não ter conseguido ser ao vivo, acabou virando uma gravação. Mas qualquer dúvida, eu estou aqui. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Quero deixar aqui, falando aqui,
Eu estou aqui, se vocês precisarem de mim, para qualquer dúvida ao longo da semana, para resolver os exercícios. É que eu falei, os exercícios vão demorar bastante tempo para resolver. Não vai ser simples, mas eu espero que vocês façam. A proposta é super interessante e tem um porquê. Que a gente poder planejar, a gente precisa saber o que a gente vai planejar, o que a gente precisa, aonde nós queremos chegar. Como eu falei, nossa vida, a gente está num ponto A, e a gente quer chegar num ponto B. Então, se a gente está num ponto A e quer chegar num ponto B, nós precisamos definir aonde é esse nosso ponto B. E, ao mesmo tempo, nós temos que definir que ponto A é que nós estamos. Olá, Kátia. Achei que você quisesse falar, desculpa. Então, deixa eu botar aqui na outro modelo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa saber definir aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar, para a gente, na próxima aula, começa a definir, você sabendo onde está e aonde quer chegar, a gente vai começar a definir como é que a gente planeja esse caminho. Claro, fazendo o melhor uso do nosso tempo. Tá bom? Olha, tem muito exercício para fazer essa semana. Assistam depois dessa gravação, façam os exercícios que são fundamentais para o próximo passo, que é planejar nossa missão e a gente fazer a melhor administração do tempo possível e ganhar tempo e ter mais vida e conseguir dar atenção para tudo e todas as áreas da nossa vida. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Entre em contato comigo, fale comigo, qualquer hora que eu ajudo, se tiver dúvidas aqui nos exercícios, tá bom? Aguardo vocês na próxima terça-feira, dia 24, às 8 horas da noite, aqui na nossa sala do Zoom, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!